Seja muito bem-vindo a mais uma aula e na aula de hoje você vai aprender a fazer uma leitura de pavio. Vamos aqui para o gráfico que é para você entender, certo? Pega papel e caneta para você anotar cada detalhe que eu vou ensinar para você aqui agora, porque é uma leitura assim muito importante mesmo. Você precisa saber dessa leitura para você manter sempre um grau de assertividade acima da média, ok? Então, operando vela-vela, você precisa saber da leitura de pavio. Willis, dá para aplicar essa mesma leitura de pavio no Price Action? Dá, obviamente dá, cara. Entendeu? Essa leitura aqui ela é muito importante para a sua análise, seja qualquer análise que você for fazer, qualquer operacional. A leitura de pavio é uma das leituras mais importantes que existe dentro do operacional da gente, certo? Então vamos lá. Primeira anotação. Pavio chama o preço. Não se assuste com retração, não se assuste com isso, tá? Tem momentos que vai ter uma retração que pode assustar, beleza, mas aí a gente vai trabalhar de outra forma. Mas já anota aí, pavio chama o preço. A gente já tira aqui, ó, de letra, o que? Essa informação. Olha só, a gente tem um alvo lá em cima, a gente tem a pernada de alta, que é essa pernada aqui que o preço está subindo, deixou uma retração gigantesca. Ué, eu vou ficar com medo dessa retração? Eu não vou comprar porque é uma retração, entrou o vendedor? Não, cara, tá no meio da pernada, esse pavio simplesmente, ele deixou uma ponta aqui em cima, que a gente deve, a favor, a gente deve buscar essa ponta que ele deixou aqui, superar essa ponta. É o que o preço faz. No meio da pernada, se ele deixou o pavio, você vai a favor. Você vai preencher esse espaço. Então, olha só, a leitura aqui depois desse pavio é entrar comprado, certo? Ah, Willis, o preço chegou no objetivo e deixou um pavio aqui. Eu vou a favor? Não, porque ele já alcançou o objetivo. Aqui sim é uma venda, é uma reversão. Aqui o preço ele tende a reverter, certo? Agora, se ele deixou um pavio e ele não alcançou nenhuma região de suporte e resistência, né, e o preço fechou aqui abaixo, ele tende a continuar subindo. Ele tende a continuar o movimento, seja de alta ou de baixa, certo? Vamos ver aqui, olha aqui um exemplo claro. Cara, se eu sei que a resistência é aqui, olha só, observa que na maioria das vezes, olha só, a resistência é aqui, certo? Nesse ponto. O que acontece? Aqui é o meio da pernada, que nem vocês estão vendo. Preste bastante atenção porque essa aula é de extrema importância para você, tá? É uma aula muito importante mesmo. Aqui é a pernada de alta. O preço deixou um pavio, ou seja, uma nova máxima. Deixou lá em cima, certo? Só que está no meio de uma pernada, ele não alcançou o objetivo lá em cima ainda, que é essa resistência aqui forte, ok? A gente tem até outra resistência aqui, porém ele não tem alcançado também. Então, se ele deixou esse pavio, aqui é uma compra. Então, isso daqui chama o preço, ó. Isso aqui é uma compra, ó. É tanto que o preço subiu. Deixou outro pavio, opa, o preço continuou subindo. Só que o preço chegou no objetivo dele. Chegou no objetivo, o que aconteceu? Ele reverteu. E observa que faz tanto sentido você entender isso, que quando o preço ele chegou no nível de resistência, que de fato fez a reversão, nem retração ele deixou, nem pavio deixou. Por que eu falo isso? Porque tem muitas pessoas, assim como eu, que não tinham entendimento pouco tempo atrás, entende que uma retração é sinal de reversão. Principalmente o cara que está vindo diretamente do Price Action. Então, se você vem direto do Price Action, abra sua mente agora, porque você vai aprender aqui um novo método, tá? Se você operava só o Price, você vai entender um novo método, que inclusive você pode pegar esse método e aplicar junto com o Price, que você vai ter sucesso absoluto também, certo? Ah, eu quero ficar só no vela-vela. Maravilha, vai ter resultado. Entendeu? Aplica tudo certinho, do jeito que a gente está ensinando aqui, ok? Então, talvez você tá na sua mente ainda que uma retração, né, o preço está vindo aqui, opa, deixou uma retração aqui. Na sua mente, opa, deixou uma retração, o preço vai cair. Só que você, quando coloca na prática, o que acontece? Deixa uma retração. Aí você faz uma venda. O que acontece? O preço faz isso. Continua subindo. Não é isso que acontece? Seja sincero. Ó, o preço mostrou, cara, que tinha vendedores ali.
tem uma força vendedora naquela região, deixou um pavio gigantesco. Não, cara, tá errado isso daí, entendeu? Tá errado. Se você for operar dessa forma aqui, você vai tomar mais loss do que o win, certo? Operando esse operacional que eu vou ensinar para você, obviamente. Se você tem outro tipo de estratégia, que não sei o que, aí já é outro 500. Mas aqui, aprendendo com a gente, do jeito que a gente utiliza é dessa forma. Então, deixou o pavio, só que o preço, ele deixou, o fechamento do corpo foi distante do principal objetivo, que é essa resistência, cabe mais um candle. Esse candle aqui, ele tende sim a subir. Entendeu? Então, olha só, o preço ele vem subindo, deixou o pavio, ele vem subindo, ele deixou o pavio aqui, ó. Esse pavio aqui é chamando o preço. As probabilidades desse preço continuar subindo para vir buscar o alvo principal é muito grande. Para ele alcançar o objetivo é muito grande. A gente viu aqui no gráfico, vários pavios e o candle continuando subindo, o preço continuando subindo. Agora, quando o preço alcança o objetivo e deixa um pavio aqui em cima, ô Willis, aqui eu vou? Não, aqui você não vai mais, porque ele já chegou no destino final, que é a região, né, que a gente está vendo aqui, essa resistência. Então, aqui sim pode acontecer a reversão, ou seja, aqui sim é uma ponta vendedora jogando o preço para baixo. Deixa eu pegar uma seta. Aqui é uma ponta vendedora que está jogando o preço para baixo. É uma rejeição, é os vendedores empurrando o preço para baixo. E o preço ele travou aqui, ó, numa região de venda, que é a resistência. Então, as probabilidades é que ele venha a reverter. É diferente disso daqui. Tá só o pavio, só que o fechamento tá lá embaixo. Então, esse espaço aqui, geralmente, ele coloca mais uma vela. Você vai fazer todo momento isso daqui? Não, você vai saber o momento certo de estar fazendo isso, de você tomar a decisão. Eu quero que você entenda a leitura do pavio. Entendeu? Deixou um pavio, ele chama o preço para superar. Pavio, ó, continuou subindo. A gente vê aqui, ó, nítido. Ó, pavio, ele poderia muito bem despencar. Continuou, foi subindo. Então, o pavio não é uma indicação de reversão. Olha o tamanho desse pavio. Continuou, foi subindo, ó. Entendeu? Às vezes você tem na sua mente, é um pavio, né? Ó, às vezes você tem na sua mente isso aqui, ó. Opa, é um pavio. Isso aqui tá mostrando pra gente que agora esse preço vai descer lá. Opa. Tá mostrando pra gente que esse preço vai descer lá embaixo agora, ó, vai reverter. Olha o tamanho da venda lá em cima. E não é bem assim. Vai depender da região que tá o preço. Entendeu? Então aqui a gente vê esse pavio, o preço continua subindo. E a gente pode pegar vários pontos. Opa, aqui tem pavio, só que reverteu. Só que se a gente voltar aqui atrás, a gente vai encontrar alguma resistência aqui atrás que fez esse preço voltar. Né? Aqui no travamento, ó. No travamento do corpo. O pavio tá lá pra cima. Ele travou aqui em alguma resistência que fez o preço voltar. Inclusive foi esse pavio aqui, ó. Certo? Então vamos aqui, ó. Outro ponto. Ó, tamanho do pavio aqui. Pavio gigantesco. Poderia reverter o preço. Continuou subindo. Pavio ele chama o preço. Ele só vai reverter quando de fato ele travar na região. É tanto que não faz nem muito sentido retração ele reverter preço. Porque se fizesse sentido, toda vez que ele chegasse num ponto de fato de venda, era para ter uma retração gigantesca. Nem retração tem. E reverter o preço. Ó, não tem retração. Ó, não tem retração na parte superior, reverter o preço. Não tem retração na parte superior, reverter o preço. Não tem retração na parte superior, reverter o preço. Então tem muitas coisas que a gente aprende lá no Price que às vezes não faz muito sentido aqui nesse mercado de opções binárias. Entendeu? Então você já sabe fazer essa leitura, e se você não aprendeu ainda, assista as próximas aulas. Se você ficou com dúvida, obviamente, assista as próximas aulas que é para você ir entendendo, certo? Então, isso daqui tá chamando o preço? Não. Por quê? Aqui é um candle de baixa. Observa comigo, ó. Tendência de baixa, certo? O que vai chamar o preço é os candles que vai aparecer aqui embaixo, ó. Certo? Então, se eu tenho aqui um candle aqui, então esse próximo candle, ele tende a descer para vir superar esse pavio. Eu tenho um candle de baixa aqui, eu tenho um pavio aqui, então o próximo candle, ele vem superar esse pavio. Se ele deixa outro pavio aqui, o próximo candle, ele tende a vir superar ou fechar no mesmo nível desse pavio aqui, até chegar no objetivo que é o suporte. Ele vem fazendo desse jeito, ó.
vem sempre superando o pavio anterior ou ficando na mesma medida, entendeu? Até chegar no objetivo que é aqui, no caso o suporte. Agora aqui em cima não, aqui em cima é os vendedores de fato jogando o preço para baixo, uma pressão vendedora, certo? Então, se tratando na tendência de baixa, o que chama o preço é a região que você vai fazer a leitura, é os pavios na parte inferior. Agora, se tratando numa alta, é o pavio na parte superior, que nem a gente está vendo aqui, ó, o preço ele está subindo. Se ele está subindo, então o pavio superior vai chamar o candle para continuar subindo, certo? Então, isso daqui não tem segredo, ok? Ah, mas o momento de eu entrar? Calma, só a leitura de pavio, não é o momento de você tomar decisão ainda. Tenha paciência, eu quero que você aprenda essa leitura. Tá um pouco confuso? Calma, você vai entender. Ó, vou pegar essa venda aqui. Vou até pegar um pouquinho mais pesado essa venda. Pronto. Peguei essa venda aqui. Qual é a leitura aqui? A leitura é simples. Primeiro, olha só, deixa eu ver aqui que eu não tinha enxergado. Não, mas tá bom. Ó, o preço alcançou esse nível, certo? E ele deixou um pavio aqui embaixo. Deixou um pavio grande, né? Considerado grande. Ou seja, esse pavio aqui, tudo bem que ele já alcançou o objetivo. Então, se eu for dar uma nota para essa entrada, ela não é nota 10. Ela é uma nota 6, nota 7. Por quê? Não é aquela entrada snipe mesmo. Porque o preço ele já alcançou de fato uma zona que saiu um comprador muito forte. Olha só onde jogou esse comprador lá em cima. Ele acabou de alcançar. E ainda por cima ele fechou um martelo. Entendeu? Ele fechou aqui um martelozinho. Então, ele pode sim reverter o preço. Só que, ao mesmo tempo, o que eu enxerguei aqui foi o quê? Eu enxerguei que, por mais que tenha uma força compradora aqui, ele deixou um pavio muito grande. Entendeu? Então, para ele reverter o preço, eu acreditei aqui ainda o quê? Acreditei que ele teria que fechar um corpo menor e um pavio bem curto, nesse ponto. Aqui eu acreditaria na possível reversão de alta. Mas é uma entrada aqui mais fraca, sim. Posso tomar um loss. Está congelada a tela aqui. Vamos ver daqui a pouquinho se deu win, se deu loss. Mas eu posso sim tomar loss. Estou ciente que eu posso tomar loss. Porque ele deu um martelo já em cima de uma zona de comprador. Certo? Por mais que ele deixou um paviozinho que cabe uma vela, pode acontecer isso daqui, ó. Olha o que pode acontecer, ó. O preço simplesmente tocar, respeitar a minha análise, vir aqui no preencher esse pavio, só que ele pode tocar e depois voltar a subir e me dar um loss. Então tem essa possibilidade. Ó, mas acabou que ele continuou, né? Ele continuou a baixa. Beleza. Mas tem essa possibilidade sim dele voltar a subir porque ele terminou um martelozinho em cima de um suporte. Ok? Vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui nessa região. Ó, eu tenho esse pavio aqui. Olha só. Tenho esse pavio aqui embaixo. Certo? Ou seja, é um pavio que o preço ele tende a vir buscar. Ele tende a vir buscar. Só que ele só vai vir buscar essa região se ele está em uma tendência. Observa comigo que agora ele está se formando o quê? Uma acumulação. Então ele está só brigando dentro dessa região. Então ele deixou esse pavio aqui embaixo, certo? Esse pavio que a gente está enxergando aqui. Só que o preço está dentro de uma acumulação. Se ele deixa um pavio desse e ele está numa tendência que nem está aqui, ó, uma tendência forte, né? Ó, só que de baixa, as probabilidades dele vir buscar essa ponta do pavio era muito grande. Agora, como ele está negociando aqui dentro, fica mais difícil você tomar uma decisão, certo? Porque ele está brigando aqui dentro, está negociando aqui dentro, ok? Vamos descartar isso aqui, ó. Pronto. Ó, ele deixou uma nova máxima, que foi esse pavio. E observa onde ele deixou esse pavio, ó. Ele deixou um pavio aqui que chama o preço sim, certo? Tem um objetivo aqui embaixo, ó. Tem esse objetivo, ok? Que o preço alcançou, ele deixou um pavio. Então, ele deixou uma nova máxima. A qualquer momento, ele vai vir alcançar, ele vai vir preencher esse pavio. Isso daqui ele chama o preço de fato. Olha só, ele já fazendo aqui uma movimentação, querendo voltar para vir buscar esse ponto. Entendeu? Willis, todo momento que ele deixar um pavio, olha só, vem buscar já aqui, ó, tá? Todo momento que ele deixar um pavio, eu vou entrar para ele preencher? Não, que nem eu falei. Vai ter a aula para você tomar a decisão correta. Você vai tomar a decisão correta através dessa leitura. Beleza? Então, a princípio você precisa entender isso, ok? Eu vou finalizar aqui com um quadro escuro, que é para você poder ter o entendimento, né, total da explicação.
quadro escuro, tá? Aqui é para já reforçar tudo que você aprendeu mesmo, sempre faço isso. Outra coisa que eu não sei se você se tocou, né? Mas as minhas aulas eu sempre dou prioridade de fazer no preço atual. Não fico lá atrás não, ó, procurando ensinando o que já passou. Eu mostro aqui, preço atual, que é aqui que você aprende. Pegando entrada na prática, é aqui que você aprende. Não sei se você percebeu isso, mas eu trabalho dessa forma. Uma hora ou outra eu volto lá atrás sim, tá? Mas a prioridade sempre é no preço atual, ok? Então, reforçando, olha só, recapitulando tudo que a gente aprendeu aqui. Suporte, preço está caindo, pavio. Esse pavio superior, Willis, isso aqui a gente vai aprendendo cada dia que se passa, porque eu sempre vou estar alertando, falando sobre isso daqui. Porque toda análise tem a leitura de pavio. Então eu quero sempre pegar uma partezinha para não poder confundir a sua mente. Esse pavio aqui de cima, Willis, para mim, o que ele está representando? Você me falou de baixo, beleza. E o de cima? Você vai entender agora, tá? Deixa eu continuar aqui, ó, até o preço chegar no objetivo. Ó. Olha só, deixa o pavio aqui. Deixa o pavio, certo? Olha só, deixou um pavio aqui e deixou assim. Aí o preço, ele continua aqui, assim, ó. Pronto. Beleza, vamos supor que ele alcançou aqui. Então, olha só. Aqui a gente já sabe que deixou um pavio, tá no meio da pernada. Esse pavio vai chamar o próximo candle para vir superar isso aqui ou fechar na mesma medida. O que aconteceu? Ele rompeu, fechou lá embaixo. Isso daqui chamou esse candle fechou lá embaixo, ó. Deixou um pavio mais baixo do que o anterior, mais baixo que o anterior, certo? Olha só, outro pavio aqui mais baixo do que o anterior. Beleza, e o pavio em cima? Se é no meio da pernada e está deixando o pavio em cima, isso daqui está mostrando a força vendedora, a força da pernada. Então, quanto maior o pavio em cima, mas representa para a gente que a venda está com muita força de baixa. Mais força naquela pernada. Olha o tamanho da retração. Os vendedores empurrando o preço para baixo. Olha só, deixou uma retração aqui. Então, a venda já está empurrando o preço para baixo. E se ele está empurrando o preço para baixo e cada vez que ele desce, deixa um pavio mais baixo do que o anterior, maravilha. Significa que está com muita força e quando eu achar uma brecha, eu vou entrar a favor do objetivo, que é esse suporte. Certo? Então, eu espero que você tenha entendido, principalmente esse exemplo agora que eu dei já para fechar com chave de ouro, que também serve para o exemplo de alta. Você quer entender o exemplo de alta? Eu vou fazer o exemplo de alta aqui para você não ficar confuso, tá? Vamos fazer aqui para a aula não ficar uma aula tão grande, né, e cansativa para você assistir. Então, olha só, exemplo de alta, o preço está subindo, subindo, ó, pavio chamando o preço. Opa, até chegar no objetivo, certo, chegou no objetivo, travou aqui, ok, se tem pavio aqui, isso daqui, né, pressão compradora, os compradores estão entrando a todo vapor, pressão compradora, entendeu, empurrando o preço para cima, e tá deixando um pavio mais alto que o anterior, pronto, tá buscando o preço, tá puxando o preço, né, até chegar no alvo, ok? Então, eu espero que essa aula tenha agregado, certo? Assista as próximas aulas para você poder ter um entendimento, né, bem mais afinado ainda no decorrer dessa mentoria. Ok? Tamo junto, forte abraço e até a próxima aula.